Olá, nós nos reunimos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor neste segundo domingo da ressurreição e queremos que essas palavras possam encontrar guarida no seu coração e façam também com que a sua vida seja bênção na vida de outras pessoas, não só neste período de isolamento, mas também em todos os momentos da sua vida. Eu gostaria de compartilhar com você o Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Pois bem, na nossa reflexão de domingo da ressurreição, nós refletimos sobre o Cristo ressuscitado, que ele é o fundamento da nossa fé. Exposição esta que está disponível aí no canal e que você também pode assistir novamente, que você pode compartilhar e que também você pode se inscrever. E naquela oportunidade eu disse que sem a fé em Cristo e no Cristo ressuscitado, o cristianismo perde a sua significação. Não foram os ensinos de Jesus, não foram os milagres de Jesus, nem a sua morte que deram origem à igreja cristã, mas sim foram as boas novas do Cristo ressuscitado que fizeram tudo isto. Eu disse também que a fé cristã, estritamente falando, ela não é uma fé na pedra removida, não é a fé no túmulo vazio, não é a fé nos lençóis desenrolados, não é a fé na fake news dos guardas da sepultura, mas é sim a fé no Cristo ressuscitado. E eu fiz questão de enfatizar o Cristo ressuscitado, que apareceu, que se manifestou, que se colocou no meio dos discípulos, que comeu com eles, foi tocado por um deles. Lá em Atos capítulo 1, no versículo 1 em diante, nós lemos: É a eles que se manifestou com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. O apóstolo Paulo faz também um sumário das aparições de Jesus lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 8. E numa destas, ele confirma que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Por isso, neste domingo, segundo domingo de Páscoa, de acordo com o calendário cristão, eu quero refletir sobre a aparição de Jesus nesse texto que lemos do Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. Texto este que também se repete lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu creio que passaram muitas coisas pela cabeça dos discípulos. Por exemplo, realmente Jesus foi crucificado? Será que eles seriam os próximos? Será que alguém os trairia também? Será que Jesus era verdadeiramente o Messias? Será que Jesus era o Filho de Deus? Será que todos os seus milagres, todos os seus ensinos e pregações eram reais? Será que eles não foram enganados? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Mudando do será para o quê? O que será de nós? O que será do projeto do reino de Deus que Jesus anunciava? O que será do povo que o seguia? O que vamos fazer das nossas vidas profissionais? O que eu vou fazer e o que eu vou dizer lá em casa agora, passado todo esse período
do ministério e seguindo e servindo a Jesus, talvez passasse pela cabeça dos discípulos: o que eu vou dizer para o paralítico de Cafarnaum? O que eu vou dizer para Jairo, para Zaqueu? O que eu vou dizer às crianças, ao homem da mão ressequida? O que eu vou dizer ao jovem rico, ao cego de Jericó? O que eu vou dizer a Nicodemos, à mulher samaritana, à mulher adúltera? O que eu vou dizer aos sacerdotes, escribas e fariseus? Por fim, o que eu vou dizer a Maria, mãe de Jesus? O relato ali de João, ele é bastante detalhado. Ainda no mesmo domingo da ressurreição, os discípulos estavam trancados numa casa com medo dos judeus. Estavam comentando o relato dos dois discípulos do caminho de Emaús, e então o Cristo ressuscitado se coloca no meio deles. E é nesse contexto crítico, decepcionante, de extrema incredulidade, medo, frustração e incerteza, desesperança, que o Cristo ressuscitado se põe no meio dos discípulos e começa a lhes falar no cair da tarde daquele domingo da ressurreição. E eu digo que ele lhes oferece então 3 dádivas, 3 presentes. A primeira dádiva é a dádiva da paz. Paz seja convosco. A palavra grega aqui, paz, é eirene, que traz no seu conteúdo o mesmo significado do shalom, lá do Antigo Testamento. Às vezes é difícil, se não impossível, entre os numerosos textos que falam da paz, distinguir aqueles que se trata da paz de Deus, da paz com Deus e que falam da paz com os homens. Teologicamente, a paz é dom de Deus. Na bênção araônica, lá em Números capítulo 6, versículo 26, nós vemos que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz também é sinal da bênção. No Salmo 29, 11, lemos: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. A paz, ela é frequentemente relacionada à graça, pela qual Deus estabelece ou reestabelece a sua aliança. E lemos isso lá em Isaías capítulo 54, versículo 10. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor. As promessas também messiânicas, frequentemente elas estão acompanhadas pelo anúncio da paz, e o Messias será chamado Príncipe da Paz, em Isaías capítulo 9, versículo 5. E a sua vinda também inaugurará uma era de paz para toda a criação. E o eco de Isaías repete-se nas palavras do cântico de Zacarias, ao anunciar o nascimento de Jesus em Lucas capítulo 1, versículo 79, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Mas o anúncio e a proclamação da paz são acompanhados pelo anúncio de suas condições também, das quais a principal é a observação e o cumprimento da justiça de Deus. Não há paz sem justiça, escreve Isaías capítulo 32. O efeito da paz será, da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, escreve: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que Jesus dá é sua. Isto é, aquela cujo autor e mediador é Ele. E João capítulo 14, versículo 27, vai dizer isso: deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ela não é resultado de empreendimentos humanos, de esforços de tratados governamentais, mas a paz é recebida do Espírito Santo pela fé.
conforme nós lemos no texto da nossa reflexão de hoje. A paz de Jesus Cristo existe para aquele a quem Jesus dá a ordem de ir em paz. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 34, nós lemos: "E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz." Na qualidade de uma graça que nos é ofertada como um dom de Deus, a paz é o próprio Cristo. Por isso, Efésios 2,14 diz que Cristo, Ele é a nossa paz. Ele estabeleceu a paz pelo sangue da sua cruz. Por isso, a obra redentora de Cristo que celebramos no domingo da ressurreição, de reconciliar todas as coisas com Deus por meio da nova aliança, ela está inteiramente contida nesta palavra paz. Por Cristo e em Cristo sabemos que Deus também é um Deus de paz, conforme Filipenses capítulo 4. E é por isso que, ao se colocar no meio dos discípulos e lhes desejar paz seja convosco, com certeza, toda decepção, toda incredulidade, todo medo, toda frustração, toda dúvida, todas as incertezas e a desesperança desapareceram. E nos escreve o texto que os discípulos se alegraram. Diz o versículo 20, e dizendo isso lhes mostrou as suas mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ou seja, o Deus de paz e a paz de Jesus transforma todo medo em alegria. A segunda dádiva, o segundo presente que recebemos do Cristo ressuscitado é a dádiva da missão. O versículo 21 diz: "Disse-lhes Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio." A paz de Jesus se constitui a mensagem que os apóstolos têm para proclamar, não como um ideal, não como uma realidade dada, cumprida nele e por ele. Pedro declara que a pregação apostólica consiste em anunciar o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, lemos em Atos capítulo 10. John Stott, teólogo e escritor, diz assim: "Foi após a ressurreição que o Senhor ordenou a grande comissão, e a ressurreição atesta e sustenta a missão da igreja." É interessante nós lermos e notarmos que a saudação inicial da maioria das epístolas é esta: "Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo." E essa não é uma frase estilística ou uma frase ritualística banal, mas é a afirmação de que agora em Cristo a paz foi concedida por Deus a todos os homens e mulheres e que eles, todos e todas, são chamados a viver esta paz. As pessoas, as nações, buscam a todo custo paz, que na concepção de muitos é ausência de guerra, é ausência de conflitos. Entretanto, o advento da paz universal está ligado ao advento do Senhor Jesus, o Senhor que é a paz. As guerras, elas permanecerão até o final dos tempos como um dos sinais do mundo caído. Por outro lado, este mundo é aquele em que já agora Jesus Cristo veio reconciliar todas as coisas e manifestar sua glória sobre o pecado e sobre a morte. Nenhuma paz pode ser desejada ou pode ser sonhada pelo ser humano a qual não tenha como condição o reconhecimento e a aceitação da justiça de Deus. O efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre, escreve Isaías capítulo 32. Portanto, pertence à igreja esta missão à medida em que ela se coloque como anunciadora do evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Jesus Cristo, Senhor de todos.
sobre este senhorio de Cristo sobre tudo e sobre todos, o teólogo holandês e pai da cosmovisão reformada, Abraham Kuyper, disse: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Esta é a dádiva da missão confiada aos discípulos e confiada a cada um de nós pelo Cristo ressuscitado. E especialmente expressa na sua grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Escrita, muito bem escrita lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Grande comissão. É um termo usado para descrevermos esses versículos. Entretanto, uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, em 2018, nos Estados Unidos, apontou que 51% dos que frequentavam uma igreja regularmente não conheciam a Grande Comissão. Além disso, 25% disseram ter ouvido falar, mas não sabem dizer o significado desse texto. 17% diziam saber com certeza e 6% não têm certeza nenhuma. Ou seja, 83% dos discípulos de Jesus não sabem o que é a grande comissão deixada por ele. Se considerarmos a população nominalmente protestante norte-americana, teríamos aí em torno de 160 milhões de pessoas. 83% equivale a 132 milhões de crentes que desconhecem a grande comissão de Deus. Eu creio que se a mesma pesquisa fosse realizada aqui no Brasil, que nominalmente tem aí 60 milhões de evangélicos, 33% da população, eu creio piamente que o susto seria ainda maior. A meta de Cristo para a igreja é estabelecer uma comunidade de discípulos que levará as boas novas de paz para cada tribo, nação, povo e língua. Nas palavras do Pacto de Lausanne, o Evangelho é para ser comunicado a todo ser humano, ao ser humano todo e a todos, a fim de confiar a sua missão aos seus discípulos e a cada um de nós. Jesus foi bastante enfático. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E as implicações dessas palavras é que o envio era para cumprir nada menos do que a comissão que Jesus mesmo tinha recebido do Pai e que agora Jesus encarrega aos seus discípulos para que também cumpram. Christopher Wright, em seu livro A Missão do Povo de Deus, escreve que missão tem a ver com a nossa participação comprometida como povo de Deus pelo chamado e comando de Deus em sua missão, a Missio Dei, no meio da história do mundo e em prol da redenção de toda a criação. Nós somos missionários. E missionários são mais do que pessoas enviadas para uma tarefa específica fora da sua cultura, mas também pessoas que, por serem cristãs e onde estão, são chamadas a viver o Evangelho de modo digno do intento divino de reconciliação do mundo consigo mesmo. Por isso, o Cristo ressuscitado, ele nos deu esta dádiva, a dádiva da paz. Nos confiou também a dádiva da sua missão. E, em terceiro lugar, nos prometeu a dádiva do Espírito Santo. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O teólogo J. Packer, no seu livro O Conhecimento de Deus, ele afirma categoricamente que a obra do Espírito Santo é tão importante que, se não fosse pela sua ação, não haveria evangelho, nem fé, nem igreja e nem o cristianismo no mundo. Por isso, a obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. E talvez
isto surpreenda você, mas Jesus diz: é necessário que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para vós. O ministério do Consolador é essencial para a missão da Igreja. Nos tempos do Antigo Testamento, a vinda de Cristo era prometida e era intensamente antecipada pelos profetas messiânicos. E quando ele, por fim, veio, ele prometeu também e ensinou o seu povo a ansiar pela vinda do Espírito Santo. Tendo morrido pelos pecados do seu povo, e assim tendo satisfeito as exigências da justiça divina, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e ascendendo aos céus no 40º dia após a sua ressurreição, enviou o Espírito Santo 10 dias depois, no dia de Pentecostes. Por isso, nesse período pascal, a Igreja também celebra o Cristo ressuscitado, mas se prepara também para o domingo de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo prova que Cristo completou gloriosamente a sua obra redentora. E o domínio de Cristo em nossas vidas ocorre quando somos conduzidos pelo Espírito Santo à sua palavra, por meio do qual o Espírito Santo também atua na nossa vida. Portanto, exerçamos e recebamos a paz do Senhor. Recebamos também a dádiva da sua missão e recebamos também a dádiva do Espírito Santo na nossa vida, para que exerçamos e deixemos que os nossos dons e os nossos ministérios sejam utilizados para a glória de Deus e para a comunhão dos santos e para a Igreja de Cristo. Por isso, a certeza do Cristo ressuscitado em nosso meio, pela presença dinâmica do Espírito Santo, deve ser um estímulo a uma vida consagrada a Deus e também à sua missão. Deste modo, nesse segundo domingo de Páscoa, que essas três dádivas, esses três presentes do Cristo ressuscitado, estejam presentes e ativos na sua vida, na vida da Igreja, e assim a dádiva da paz, a dádiva da missão e a dádiva do Espírito Santo seja derramado sobre os nossos corações. Amém.